falar em academicismo sem cátedra, e por eu ter mencionado também o ministro Cássio Conká, o ministro Cássio Nunes Marques convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Fernando Collor de Mello para a cerimônia de posse como chefe do Tribunal Superior Eleitoral. Que são as pessoas ligadas a esta casta, a esse conselho salazarista, esse fascismo acadêmico sem cátedra que virou o Supremo Tribunal Federal. E por falar em academicismo sem cátedra, e por eu ter mencionado também o ministro Cássio Conká, o ministro Cássio Nunes Marques convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Fernando Collor de Mello para a cerimônia de posse como chefe do Tribunal Superior Eleitoral, marcada para hoje, que começou às 19 horas. Bolsonaro e Collor cumprem pena por condenação do STF e dependem de autorização da Corte para comparecer a qualquer lugar. No caso de Bolsonaro, o pedido teria que ser analisado por Alexandre de Moraes, relator da Loucademia do Golpe. Já o advogado de Collor, Marcelo Bessa, afirmou ter tomado conhecimento do convite pela imprensa e disse desconhecer se a comunicação chegou oficialmente ao ex-presidente. O Cássio Conká, inclusive, convidou todos os ex-chefes do Executivo Federal, Michel Temer, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Faltou ele convidar o Itamar Franco, não é? Faltou ele convidar o Itamar Franco. Ah, o Itamar morreu. Ah, mas ele está na lista ali também, porque eu fico me perguntando se o Cássio Nunes Marques, ele escreve as decisões que ele dá, ou se ele lê os votos que alguém escreve por ele, seja esse alguém humano ou inteligência artificial. O Cássio Conká, ele assume o posto atualmente ocupado pela ministra Bento Carneiro e estará à frente do Tribunal Eleitoral durante o pleito deste ano. O presidente Lula foi às duas últimas posses na presidência do TSE, do Mussolini da Moca, que atende no RG por Alexandre de Moraes, e de Bento Carneiro, que atende no RG por Carmen Lúcia. Que o Dr. Wellington me falou nos bastidores, que vendo as fotos dela de garota, de jovem adulta, diz que ela dava um caldo. Vocês vejam a situação que o colega se encontra. Vocês vejam a situação da advocacia brasileira. A situação da advocacia brasileira, quando uma pessoa fala, eu vi uma foto da Carmen Lúcia jovem. Primeiro, a foto estava em preto e branco, certamente. Se ela tivesse colorida, ela tinha que ser colorida pela técnica, por Technicolor. Sabe aquele que o povo punha a cor do filme do Mazzaropi? Aí você perde um pouco a nitidez. Aí a situação da advocacia brasileira é essa. Daí a OAB não faz nada, hein? Para corrigir isso aí. Bom, e o Lula também compareceu à cerimônia de hoje. Aliás, o Cássio Nunes Marques foi sorteado no STF, relator do pedido de revisão criminal feito por advogados de Bolsonaro contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. O objetivo do pedido é levar ao plenário da Corte a análise de teses que apontam nulidades e contrariedades legais no acórdão condenatório. Nunes Marques foi sorteado relator após a exclusão de todos os ministros que fizeram parte do julgamento de Bolsonaro na primeira turma, conforme prevê o regimento do Supremo. A defesa de Bolsonaro, no pedido, já havia solicitado o recebimento e processamento da revisão criminal com a distribuição à relatoria de um dos eminentes ministros componentes da segunda turma do tribunal que não tenham participado do julgamento da ação penal. Fazem parte da segunda turma Gilmar Mendes, atual presidente, o Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e o Luiz Fux. Fux não pôde ser relator porque participou do julgamento.
Eu não sei por quê que não pode ser relator, porque o regimento interno não proíbe aquele que votou contra de ser relator. Aliás, ele proíbe que os ministros da turma não sejam relatores, seja a turma adversa, enfim, é tudo muito louco. Mas está aí esse combo de Cássio Nunes Marques e revisão criminal. O doutor é o Wellington. Bom, vamos lá. Em relação ao Um beijo Nunes. para Carmen Lúcia. Um beijo, Carmen. A Carmen Lúcia de outros tempos, tá? Só deixando claro aqui. Depois vocês pesquisem no Google, depois de terminar o programa, vocês vão lá, Carmen Lúcia. Pesquisa aí, alemão, Carmen Lúcia jovem. Vamos lá. Em relação ao Cássio Nunes escrever, nós temos um estagiário na praça aí agora, tá? Porque certamente temos um estagiário desempregado que foi quem convidou todos os chefes de Estado, inclusive pessoas que não podem comparecer, como é o caso do Collor e do Jair Bolsonaro. Teve gente que ficou falando, nossa, isso é um aceno do Cássio Nunes. Ao meu ver, é só erro de estagiário mesmo. Antes até do Cássio Nunes virar ministro do Supremo, havia uma queixa com relação à brevidade dos votos do Cássio Nunes quando era integrante, se não me engano, do TRF1. E havia uma queixa, né, dizendo, não, os votos são muito breves, parece que ele não traz muita doutrina, não traz muitos precedentes, é um cara meio descuidado com a forma que tece, né, sendo um desembargador, mas enfim, acabou aí virando ministro do Supremo. Eu não vi nenhum aceno, eu vi, pelo contrário, deixaram ele na mão do estagiário e agora deve estar por aí procurando emprego em algum escritório de Brasília. O alemão, ele achou as fotos da Carmen Lúcia. Alemão, eu te mandei aí no seu WhatsApp, tá? A primeira é jovem e a segunda é a atual, tá bom? Pode continuar aí, só para dar um toque para ele. Então, eu duvido muito que seja ele o relator dos seus votos, principalmente desses convites, né? Afinal de contas, convidou ali todo mundo. É uma praxe convidar as pessoas para posse, enfim. Com relação à revisão criminal, também... Não, é puta gafe, né? Você vai convidar... É o STF, a gente já não pode esperar muito da Suprema Corte, né? Já não dá pra gente esperar um tanto esmero, não dá, né? Vide os votos do Alexandre de Moraes em caixa alta, com erros ortográficos, essa coisa grotesca. É a nossa... Foto dela jovem, põe aí, alemão. Essa é a Carmen Lúcia jovem, tá uma foto em preto e branco, como eu tinha falado, é uma foto em preto e branco, aí tem a foto dela atual, que é essa daí, né? A jovem e a atual. Pode continuar, doutor. Bom, como dizem os mais devassos, um corpo é um corpo, então estamos em aberto. Como dizem os necropsistas do IML, um corpo é um corpo, né? Aí, olha aí, ó. Não, isso aí não é, isso é IA. Não é, pô, procede. Não, isso é IA. Não, procede. Olha aí, ó. Não, isso aí é... Mudou de ideia. O Pavinato tá mudando de ideia. Não mudei de ideia, não. Não mudei de ideia. Não mudei de ideia, vai. Dá um... Jovenzinha não, Claudinho. Com relação à revisão criminal, é praxe que a revisão seja direcionada a outra turma, né? Nesse caso, quando o Fux foi para a segunda turma, eu celebrei porque eu imaginei que pudesse haver uma revisão criminal. Acho que é o que a defesa tem que tentar mesmo. Vamos aguardar para ver se vem alguma coisa diferente aí. Eduardo. Bom, primeiro essa questão do convite, a gente vê bem que aquela situação, tudo bem, pode ser de praxe, um cerimonial, mas a gente vê claramente uma estrutura automática do Estado que ela é descolada da realidade. Porque se fosse para você ter essa sincronia com a realidade, você saberia, olha, tendo em vista, né, as situações que passa o ex-presidente Fernando Collor de Mello e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tais situações ficam inviabilizadas, o envio do convite. Pronto. Né? Você tem uma sincronia com a realidade, até por se tratar da máquina pública, mas não. Né? Segue uma coisa automática, que é típica dessa parte bem distante da realidade brasileira, porque não, segue o praxe. Fica lá, consta que nós te convidamos, independente das circunstâncias que você passou. E com relação à revisão criminal, a gente aguarda, obviamente, com ceticismo, porque, primeiro, todo o início desse processo, ele é um processo nulo, ele é maculado, toda a forma que se conduziu,
toda a conclusão na parte tanto da concursão formal, né, no concurso formal e aí concurso material, aí você vê bis em idem, e não tem estrutura domingo, prédios públicos vazios, né, não tem estrutura física nem para compor um grupo paramilitar, não tem ferramentas para materializar um crime impossível, né? Então todos esses elementos, e aí o presidente Bolsonaro nem estava no Brasil, então todos esses elementos está muito claro que vamos dizer, um processo criminal com pelo em ovo, né? A linha soviética, Lavrent Beria, mostre-me o homem, eu lhe mostrarei o crime. Foi isso que tentaram fazer e tiraram até o presente momento o presidente Jair Bolsonaro da corrida eleitoral, porque era para ele estar fazendo exatamente essas articulações políticas para não acontecer qualquer conflito de comunicação, de indicação, por exemplo, para o Senado, né? Então isso é um fruto dessa situação de tirar e deixar o presidente Bolsonaro como refém de um regime. Ele está sequestrado. Até ontem eu vi uma jurisprudência do STJ em que o Conselho Nacional de Justiça concluiu que o uso, um condenado que tinha sido condenado por 27 anos de prisão, ele foi concedida a ele a prisão domiciliar, mas o uso da tornozeleira eletrônica por longo período prejudica socialmente, inclusive fere o direito à pessoa humana, né, à saúde e todo o respeito à saúde social. Conclusão do Conselho Nacional de Justiça, mencionado em um voto de um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, por tudo isso, Pavinato, a gente, né, vai acompanhar o julgamento da revisão criminal com ceticismo, sabendo de todos esses elementos, mas é óbvio, sendo na segunda turma, composta com esses ministros, a gente, né, segue uma mínima expectativa, mas novamente, com um ceticismo pelas razões que eu acabei de expor. Até porque a peça não está lá, aquela Brastemp, eu vi 90 páginas, é muita coisa, é muita firula para uma coisa que podia ser simples. Mas assim, é um processo com tanta nulidade, que qualquer coisa que se alegue, né, você acaba acertando em uma nulidade. E então, vamos ver, né, também eu deixei... parece a Divina Comédia de Dante, né, na primeira parte, quando ele vai entrar no inferno, o que está escrito na porta? Né, deixem aqui toda a esperança. Hoje, para entrar no debate público no Brasil, a gente encontra o mesmo sinal que Dante encontrou na porta do inferno. Deixem aqui toda a esperança, porque o Brasil está desse jeito. O Procurador-Geral da República acusa de Rony